Nós vamos então falar sobre o tema proposto, Deus conosco. E vamos tratar deste assunto à luz de João, capítulo 1, versículo 14. Vamos ouvir a leitura do texto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Muito bem, o Brasil todo está no clima de Natal. Esta é uma festa tão linda que nos remete a um acontecimento glorioso que é a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Toda a história pregressa ao seu nascimento foi uma espécie de preparação para a sua encarnação, para a sua vinda ao mundo. Os patriarcas, os profetas apontaram para ele. Todos os rituais religiosos exercidos no tabernáculo e no templo apontavam para ele. Toda a chamada de uma nação que é Israel teve um único propósito, glorioso e bendito, preparar a história para o nascimento do Salvador. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos ele veio. Ele é o Verbo de Deus, o Verbo que é eterno, o Verbo que é pessoal, o Verbo que é divino. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Verbo, diz a Bíblia, é o Criador do universo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Foi Ele quem trouxe à existência as coisas que não existiam. Foi Ele que do nada tudo criou. Criou sem matéria pré-existente. Ele é o Deus bendito e eterno. O Deus autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente. Ele tem vida em si mesmo. Ele é a luz dos homens. Agora o apóstolo João, falando sobre este maior mistério do cristianismo, disse no versículo 14 do capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Este é o significado do Natal. Natal não é Papai Noel, Natal não é ruas enfeitadas, não é comércio agitado, nem mesmo mesas gastronômicas. Natal é o mistério bendito de que Deus se fez homem. O eterno entrou no tempo, o infinito tornou-se um bebê que nasceu numa manjedoura. Que mistério bendito! Aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo. Esvaziou-se a si mesmo, tornando-se um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasceu numa manjedoura, foi enfaixado em panos, e como uma criança comum, cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Oh, mistério bendito este! Sendo Deus, se fez homem, sem deixar de ser Deus, e mesmo sendo Deus, foi verdadeiramente homem. Esta é a verdade gloriosa da encarnação de Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco. E o texto prossegue dizendo que ele se manifestou cheio de graça e de verdade. Imagine se Jesus tivesse vindo ao mundo para se manifestar cheio de juízo e justiça. Ele nos esmagaria. Mas ele se manifestou cheio de graça, e graça é um favor imerecido. Ele pegou-nos quebrados, feridos, machucados, caídos, arruinados pelo pecado, para nos tratar, para nos perdoar, para nos restaurar, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Louvado seja Deus! Ele não veio ao mundo para julgar, ele veio ao mundo para salvar.
É por isso que há esperança para a sua vida. Natal é salvação, Natal é perdão, Natal é vida eterna, Natal é reconciliação com Deus, Natal é Deus entre os homens, Natal é Deus vindo ao mundo para salvar os homens e dar a eles a vida eterna. E o apóstolo prossegue no texto dizendo o seguinte: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus não é um atributo de Deus. A glória é a somatória de todos os atributos de Deus na sua manifestação plena. Quando você olha para o Antigo Testamento, cada profeta que Deus levantou enfatizava um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade de Deus. Amós enfatizou a justiça de Deus. Oséias enfatizou a misericórdia de Deus. Mas quando Jesus veio ao mundo e se encarnou, ele veio para manifestar a nós todos os atributos de Deus, toda a perfeição de Deus, toda a glória de Deus. A Bíblia diz que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Quem vê Jesus, vê Deus. Ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Então eu gostaria de hoje, concluindo esse programa, essa mensagem sobre Natal, encorajar você, nesse Natal, reunir sua família. Leia um texto da Bíblia que fala sobre o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo, o plano de Deus para a sua vida, e que você celebre este Natal de maneira diferente, voltando o seu coração, inclinando a atenção da sua família para Jesus. Nós precisamos recristianizar o Natal. Nós precisamos devolver o Natal ao seu verdadeiro dono. Nós precisamos voltar a nossa atenção para a pessoa de Jesus, porque Ele trouxe para nós esperança. Ele é o sol da justiça, Ele é a raiz de Davi, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o caminho para Deus, a porta do céu. Ele traz para você vida e vida eterna. Só Ele pode dar sentido e significado à sua vida e à sua história. Eu quero orar com você e quero colocar a sua vida e sua família nas mãos de Deus para que vocês celebrem o Natal de Jesus com Jesus e para a glória de Jesus. Pai, aplica esta palavra, te rogamos, ao coração daqueles que nos assistem, para que eles celebrem o Natal para a glória de Jesus, com Jesus, desfrutando da intimidade com Ele, para o louvor do Teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém.